Boa noite a todos, meu nome é Karina. O nosso projeto, então, sobre perícia e avaliação, ministrado pelo professor César. Os integrantes do nosso grupo são Gabriela, Rafael e eu. Eu vou estar falando, então, sobre a introdução do nosso projeto. Uma perícia é como se chama o processo de exame que é feito por um profissional especialista, que é legalmente habilitado para tal, que tem como propósito realizar a verificação ou esclarecimento de um determinado fato, procurando, entre outras coisas, conseguir determinar quais são as causas motivadoras. Ela serve também para auxiliar o juiz com conhecimento técnico em matérias que estão além do seu alcance, como, por exemplo, na elaboração de cálculos complexos, laudos médicos, entre outros. Muitas pessoas em algum momento da vida já se viram diante da necessidade de ter que passar por algum tipo de perícia, em situações ou finalidades das mais variadas. Algumas são mais conhecidas do que as outras, por ser mais comuns na vida das pessoas. As perícias pode ser de diversos tipos, com finalidades voltadas para cada uma das situações específicas a quais são destinadas. Perícia médica, perícia trabalhista, perícia contábil e financeira, perícia ambiental, perícia de informática, perícia médica, dentre outras. O objetivo geral do nosso estudo é demonstrar os procedimentos e aspectos básicos de uma perícia contábil trabalhista e relatar qual o papel de contador nesse processo. Os objetivos específicos, usados como diretrizes para atingir o objetivo geral, estão destacados da seguinte forma: mostrar os aspectos e as etapas de uma perícia contábil, verificar os procedimentos feitos pelo perito contador e analisar a importância do papel do contador na perícia contábil de um processo trabalhista. Nosso projeto se justifica a partir do fato de que atualmente a contabilidade é um instrumento de extrema importância para as organizações e que, como ferramenta de tomada de decisão, é o método mais buscado pelos administradores para melhor desempenho da empresa. Com a perícia contábil não poderia ser diferente, pois sendo um dos estudos da contabilidade, a perícia contábil trabalhista vem se destacando cada vez mais no âmbito do judiciário, sendo que, atualmente, se tem uma grande variação de processos trabalhistas, em que o perito contador exerce atividade pericial, onde se deve conhecer profundamente a matéria periciada, e que, devido às experiências e qualidades do perito juízo, é esclarecida as partes dos assuntos discutidos no processo. Boa noite, meu nome é Rafael e eu vou falar sobre desenvolvimento. A contabilidade possui diversas áreas para atuação e faz parte de uma junção com outras profissões, como é o caso da judicial. Se faz necessário a ajuda da colaboração dos profissionais da área da contabilidade para solucionar tais lides, como na área trabalhista, na área civil, na tributária ou previdenciária. Devido à atuação conjunta no cenário econômico brasileiro, ocasionando reformas nos direitos já garantidos da sociedade, que consequentemente organiza-se uma série de mudanças no âmbito judicial com relação às leis. Todavia, as pessoas encontram dificuldades na interpretação por não serem tão claras, simplesmente não possuem um plano de conhecimento dos seus direitos. E isso é um fato preponderante para ocorrer uma demanda. Sendo mais claro, na ocasião em que o juiz de direito, em sua plena capacidade, não possui conhecimento específico para julgar tal ação, este fato faz com que os mesmos nomeiem peritos de sua confiança. Nessa mesma proporção, o perito contábil são os olhos do juiz na investigação dos fatos, porém, o mesmo não pode e não deve possuir nenhuma relação de qualquer natureza com as partes, devendo ser imparcial. O processo trabalhista. O processo trabalhista existe para solucionar os conflitos entre os empregados e empregadores. Em uma das partes, deixa de cumprir com suas obrigações, descaracterizando o contrato de trabalho. Através disso, dá-se ao início em uma reclamatória perante a Justiça. A CLT regulamenta as relações do trabalho e direciona para que tais direitos, tanto do empregador quanto do empregado, cumpra com suas respectivas obrigações e deveres.
Contudo, pode-se atribuir fases da perícia em um processo de litígio, pois a mesma proporciona recursos de valores informativos da contabilidade para solucionar questionamentos que são levados perante interpretação de provas. Entretanto, pode-se haver perícias em que qualquer área científica cada vez mais, mas cada qual regulamenta pelo seu órgão competente. A evolução da perícia contábil. Desde a antiguidade existe a perícia, não comprovada cientificamente, mas presente nas relações de poderes existentes em determinados povos. A relação do homem com a sociedade, a capacidade de resolver conflitos entre partes, poder físico, o homem que comandava a sociedade e possuía todos os requisitos eram considerados peritos, juízes, legisladores e executores da lei. Existem diversos dados históricos da perícia registrados em documentos egípcios e na Grécia Antiga. Ainda mais nessa época não fosse caracterizado como perícia, de fato, mas nessas circunstâncias pode-se afirmar o nascimento da mesma. No Brasil, em 1946, foi criado o curso de Bacharelado de Ciências Contábeis, legalizando os profissionais de contador pelo decreto da Lei número 9.295/46, aonde delimita as atribuições de um contador e a perícia. Contudo, a perícia contábil passou a ser um ramo da contabilidade, podendo ser exercida somente com o curso superior e com os respectivos registros no Conselho da classe CRC. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a conclusão. Então, demonstramos em nosso projeto que a perícia contábil trabalhista é uma das mais importantes em um processo. Entretanto, que assim como ela, existem também outros tipos de perícias que podem ser praticados por demais categorias profissionais. Portanto, apresentamos que a perícia contábil é um dos meios de prova previsto no direito, que possui grande importância para auxiliar o juiz com suas informações coletadas, de forma imparcial. É um conjunto de procedimentos técnicos, onde é realizada a emissão de laudo ou parecer referente a questões contábeis, mediante a exame, vistoria, investigação, arbitramento, avaliação ou certificado. O trabalho de um perito é essencial e necessário, e justamente pelo juiz não possuir o domínio total de outras áreas de formação, no qual podem ser citadas dentro de um processo. Justamente por esse motivo que o juiz precisa de um apoio especializado para analisar e decidir sobre as questões relacionadas às outras áreas. E, portanto, cada vez mais o papel do perito vem se destacando e crescendo, sendo necessário se especializar e estar sempre atualizado. E para ser um perito, é necessário então possuir um curso superior e dentro da área de perícia. Um exemplo poderíamos citar é o de contadores, médicos, engenheiros e etc. Então, a perícia abrange diversas áreas que são importantes e essenciais ao juiz, possuindo grande papel dentro de um processo, no qual pode trazer grandes reviravoltas com dados coletados considerados importantes e decisivos. E esse foi o nosso projeto. Agradecemos a todos. Tenham uma boa noite.